Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Ano novo, vida nova? A recuperação econômica de 2017 alivia também a previsão de déficit das contas públicas para agora, 2018. Com o aumento da arrecadação prevista, o próprio mercado já estima déficits menores neste ano e também em 2019. O governo reajusta o valor do teto máximo das aposentadorias e do seguro-desemprego. A inadimplência para de crescer. Os números de 2017 não subiram, mas ainda são mais de 60 milhões de brasileiros com o CPF negativado. E a Bolsa volta a subir. O Ibovespa registrou uma nova alta e a gente vai falar do cenário econômico, no cenário econômico hoje, que já está no ar. E depois da safra recorde de grãos no ano passado, aliás, a gente falava a todo momento de revisões sempre para cima da safra do ano passado, a produção que chegou, inclusive, teve um crescimento de 30%. O IBGE e a Conab estão prevendo uma colheita menor agora em 2018, principalmente por causa da redução da produção de milho. Mesmo assim, a safra deste ano deve superar os 220 milhões de toneladas, uma queda de quase 7% em relação à safra de 2017. O repórter Maurício de Almeida está na redação da TV Brasil no Rio de Janeiro e tem outras informações. Maurício, boa noite, bem-vindo. Olá, Piotto, boa noite, muito obrigado. Bem, segundo o IBGE, essa queda deve ser de cerca de 6,8%. Já a Conab aposta um número um pouquinho melhor, uma queda de 4,1%. Como você falou, o milho vai ser o principal responsável pela redução da safra em 2018, já que a produção de milho deve ser reduzida em 15 milhões de toneladas. Um número um pouco expressivo, isso acontece por causa de problemas climáticos. Não choveu da maneira correta quando deveria ter chovido, por isso a produção de milho diminuiu um pouco. A soja também vai sofrer uma redução de cerca de 3 milhões de toneladas. Lembrando que a soja é o principal item de exportação na balança comercial brasileira para o exterior no quesito agricultura. Mesmo com essas reduções, a produção esperada para esse ano é bem expressiva. Segundo o IBGE, serão 224 milhões de toneladas. Já a Conab aposta em 227 milhões de toneladas. Sempre é bom lembrar que nós estamos comparando 2018 com 2017, quando aconteceu a maior safra da história agrícola brasileira, com 240 milhões de toneladas. Como o Piotto lembrou, superando em 30% o valor de 2016. Isso ajudou a elevar o produto interno bruto brasileiro e também a reduzir a inflação com alimentos mais baratos nos supermercados e com o brasileiro economizando. Piotto. Muito obrigado, Maurício. Olha, só dois números da safra do ano passado que chamam bastante atenção. A produção foi 30% maior, mas a área plantada foi de apenas 7% maior, ou seja, produziu-se mais, colheu-se mais numa área que avançou menos, ou seja, numa área menor você conseguiu produzir muito mais do que se produzia anteriormente. Isso tem duas respostas: tecnologia aplicada e competência do agricultor brasileiro no campo. Se a gente não levar isso a sério e não levar a sério que nós somos um país que tem sim competência no campo e também pode ter outras competências, como nós já mostramos, mas não dá para eliminar uma competência e uma condição natural que nos dá o direito e a possibilidade de ser um grande produtor de alimentos. 30% a mais na produção, mas só 7% a mais na área plantada. É competência, é eficiência. Bom, o presidente Michel Temer está em São Paulo hoje, onde veio passar por exames no Hospital Sírio-Libanês. A Vanessa Casalino está conosco, está acompanhando essa visita do presidente a São Paulo e traz informações ao vivo agora diretamente do Hospital Sírio-Libanês na capital paulista, aqui no Cenário Econômico. Vanessa, boa tarde. Oi, Piotto, boa tarde para você, boa tarde a todos. O presidente Michel Temer já deixou o Hospital Sírio-Libanês, aqui na região central da cidade. Segundo o boletim médico, que foi divulgado agora às 5h30 da tarde, o presidente passou por consultas, está bem e já deixou o hospital. Ele deu entrada aqui por volta de 3 da tarde, veio passar por duas consultas, urológica e cardiológica, relativas àqueles procedimentos de saúde que ele fez no final do ano passado. Essas consultas eram importantes, são importantes, claro, para além da saúde do presidente também, porque aí ele pode receber liberação médica
médica para retomar a agenda de viagens internacionais. A gente lembra que no fim do ano passado, o presidente teve de cancelar uma viagem ao Sudeste Asiático e agora essa confirmação dos médicos permite que o presidente embarque para Davos, no Fórum Econômico Mundial, no final agora do mês. Se o presidente confirmar, se a viagem dele for confirmada, ele embarca no dia 24 e vai ser a primeira vez desde 2014 que um presidente do Brasil comparece ao Fórum Econômico, que é o maior fórum, né, que reúne lideranças mundiais, porque desde então o Brasil só vinha mandando ministros. Aí na comitiva presidencial estaria o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein. Então agora a gente já tem essa confirmação de que o presidente passou por aqui, está com o aval dos médicos, já pode retomar a agenda internacional. Piotr. Muito obrigado, Vanessa. O presidente tem o que contar. O país passou por uma crise severa, começou uma recuperação econômica e agora, aliás, a gente falou isso no ano passado, você acompanhou aqui no cenário econômico, que o governo fez 2 reajustes no tamanho do déficit das contas públicas. Ali naquele momento a notícia não era boa, mas era para adequar o tamanho do rombo às metas fiscais mais largas, assumindo que o governo, e isso era claro, estava gastando bem mais do que previa arrecadar. Naquele momento, a equipe econômica apontou que o ajuste para cima dos gastos era necessário para cumprir a lei de responsabilidade fiscal e precisou, inclusive, de autorização do Congresso. E o drama era que as receitas de impostos estavam fracas justamente por causa da crise econômica. Agora, diante da recuperação da economia iniciada em 2017, o relatório Prisma Fiscal da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda aponta que analistas de mercado estão estimando que o déficit nas contas do governo em 2018 será menor do que o previsto. Nós preparamos umas artes para você dar uma olhadinha ali, veja ali, olha, na nova previsão, o rombo diminuiu de 155 bilhões de reais para pouco menos de 154 bilhões. O estudo também mostra, você percebe ali, uma redução para 2019, de 125 bilhões para 120 bilhões, 125 bilhões e 510 milhões, para 120 bilhões, quase 121 bilhões, ali, 120 bilhões e 960 milhões em 2019. A meta fiscal para 2018 é de até 159 bilhões de reais, ou seja, bem menor a gente vai ter agora em 2018. E para 2019 de 139 bilhões, também a estimativa agora dos analistas é um rombo menor. Ainda assim, nós estamos falando de déficit, mas um déficit menor do que se imaginava, justamente porque o governo começou a arrecadar mais, porque há uma recuperação econômica no país, ou seja, as indústrias estão produzindo, as pessoas estão comprando, isso significa geração de impostos. Ambos os déficits são primários, ou seja, isso quer dizer que não inclui os gastos com juros da dívida, mas a dívida começa também a ficar menor, porque você está gerando um déficit menor para o país. 2 importantes notícias para quem é aposentado, pensionista ou está desempregado. Houve aumento no valor do teto da aposentadoria e do seguro-desemprego. Também nós temos os números que você acompanha agora na tela. O valor da maior parcela do seguro-desemprego passa a ser de R$ 1.677,74 a partir de hoje. O benefício máximo aumentou R$ 34,02 em relação ao valor antigo, que era de R$ 1.643 e é pago aos trabalhadores com salário médio acima de R$ 2.467. O piso do benefício é equivalente ao salário mínimo, que foi reajustado para R$ 954. O reajuste é feito todos os anos pela avaliação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, do ano anterior. Em 2017, o INPC acumulou uma alta de 2,07%. Também foi publicado hoje uma portaria que reajusta em 2,07%, portanto, a íntegra do INPC no benefício de aposentados e pensionistas que ganham mais que um salário mínimo. O teto para quem se aposentou pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, passará a ser exatamente aquele valor, R$ 5.645,80, um acréscimo ali de R$ 114,29, segundo essa divulgação do Ministério da Fazenda, ou seja, aumentou o seguro-desemprego, o valor do teto do seguro-desemprego, ou seja, a pessoa tem um salário alto, fica desempregada, o seguro-desemprego aumentou o valor, e também do teto máximo para o aposentado da iniciativa privada. Por que eu fiz menção à iniciativa privada? Porque o setor público tem uma previdência diferenciada. É a razão, inclusive, da reforma da Previdência proposta pelo governo. É equalizar essas contas, porque poucos funcionários públicos hoje aposentados consomem quase o mesmo tanto de milhões de funcionários da iniciativa privada. É exatamente essa distorção
que a reforma tenta equalizar nessa proposta que está no Congresso e espera-se seja votada agora em fevereiro na volta do recesso do Legislativo. Ano novo, um novo recall. Sim, acredite, a Fiat Chrysler do Brasil está convocando os proprietários dos modelos Uno, Novo Palio e Gran Siena, todas as versões, ano e modelo, de 2010 a 2012, para a partir do dia 15 de janeiro, agendarem a verificação e, se necessário, uma substituição dos módulos dos airbags do lado do motorista ou passageiro. De novo, a gente está falando de airbag. E interessante que são modelos de 2010 e 2012, agora a Fiat está fazendo esse recall. Nós fechamos 2017 com um número absurdo de recalls, nós divulgamos aqui no cenário econômico a exaustão, e já agora, nos primeiros 11 dias do ano, aparece o primeiro chamado de uma montadora, no caso a Fiat. Em se tratando de airbags, a atenção dos proprietários deve ser redobrada, por razões óbvias, nós estamos falando de equipamento de segurança. Aliás, você descobriu aqui no cenário econômico do final do ano passado que só se faz recall no Brasil por equipamento de segurança. É a única exigência que faz a lei brasileira. No restante do mundo, outras questões também são chamadas para recall, mas aqui só para equipamento de segurança, ou seja, alguma coisa relacionada à segurança do carro. Seja o freio, seja um problema no motor que pode explodir, ou que pode pegar fogo, ou seja, por exemplo, o airbag, como nós dissemos agora. Bom, vamos falar de inadimplência agora, que foi o outro assunto que nós tratamos com muita frequência no ano passado. A inadimplência do consumidor se estabilizou em 2017, segundo dados divulgados hoje pelo SPC Brasil. Mas ainda 60 milhões de brasileiros, na verdade um pouco mais de 60 milhões, continuam negativados. Vamos dar uma olhadinha nas telas, a gente tem os números ali. Olha, está aqui, 60,2 milhões de brasileiros, 60 milhões e 200 mil brasileiros estão com CPF negativado. Esse é o perfil, normalmente, onde é que está o problema da inadimplência. Os brasileiros entre 30 e 39 anos, metade tem CPF negativado. E isso é a idade onde as pessoas normalmente estão comprando muito, porque estão começando a fazer a vida. Já de alguma forma conseguiram uma profissão, estão evidentemente buscando ali uma casa, um carro novo, essas coisas todas, de 30 a 39 anos. Mas 50% está com CPF negativado, o que significa que não pode comprar a prazo. 40 a 49 anos é outra faixa preocupante, que é logo a seguir, né? 48% dos brasileiros também estão com CPF negativado. A crise de 2015 e 2016, que gerou um desemprego recorde no país, explica isso. Uma parte do problema. A outra parte é que a pessoa entra numa dívida e paga um juro exorbitante cobrado pelos bancos. Esse juro faz com que a dívida fique impagável e ele continue na lista da inadimplência por muito tempo. E quando consegue voltar ao emprego, tem que pagar aquele empréstimo e paga com juros altos, ou seja, tem uma transferência de renda, de riqueza para os bancos que não faz sentido em lugar nenhum do mundo. Esse é um fato extremamente importante para justificar que a inadimplência ainda continua alta no país. Um dos dados é simples, o cartão de crédito é a modalidade de crédito mais usada no país. É exatamente a modalidade que tem juros absurdos. No ano passado chegou a quase 500%. Mesmo com aquela medida, e você se lembra que nós falamos no cenário econômico, de redução ali, porque uma decisão do Banco Central obrigava o banco a oferecer depois de 30 dias, se a pessoa não pagasse, se o devedor não pagasse a dívida, uma modalidade de crédito, na verdade um juro um pouco menor, mesmo assim nós estamos falando de taxas acima de 300% ao ano em boa parte dos casos. Uma dívida de 1.000, né, vira 1.300 no final do ano. Não faz sentido. E daqui a pouco nós temos os números do mercado financeiro, o Ibovespa voltou a subir, a gente faz um rápido intervalo e voltamos em instantes aqui no cenário econômico. Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa com os números do mercado financeiro e números de alta do Ibovespa, vamos acompanhar ali, olha. De novo um recorde do Ibovespa hoje, uma alta de 1,49% a 79.365 pontos. Nós estamos falando de um novo recorde. O Ibovespa teve várias altas no final do ano passado, depois teve algumas baixas na primeira semana, mas a gente viu ali uma alta expressiva do Ibovespa hoje. E o dólar comercial, uma queda de 0,30% a R$ 3,22. Duas explicações rápidas para esse movimento aí de queda do dólar e de subida do Ibovespa. Uma delas a gente falou agora há pouco no programa. Nós temos hoje um déficit menor, uma previsão de déficit menor. O que quer dizer? Uma recuperação da economia, que por conseguinte chama-se uma estabilidade econômica, uma chance de estabilidade maior da economia.
E começou hoje em Brasília o seminário preparatório para o Fórum Mundial da Água, que pela primeira vez será no Brasil. Acompanhe a informação de Suane Guerreiro. Olá, Piotr. Brasília cedia até amanhã o Seminário Internacional Águas pela Paz. O evento reúne líderes humanitários e também representantes do governo, da sociedade civil e da iniciativa privada para lutar pela conservação e uso consciente da água. Quem está organizando esse evento é o movimento Awaken Love, criado pelo líder comunitário e espiritual Siri Prembaba, com parceria da Unesco e também de entidades governamentais brasileiras. De acordo com Prembaba, a água reflete a nossa relação com o meio ambiente, muitas vezes de desequilíbrio, trazendo impactos econômicos tanto para o Brasil como para outros países do mundo. E a ideia aqui é pensar em projetos de longo prazo para conservar a água e também as nascentes dos rios. Vale lembrar que esse seminário é preparatório para o Fórum Mundial da Água, que vai ser em março aqui em Brasília também, e que a TV Brasil vai fazer uma cobertura completa. Piotr, é com você. Muito obrigado, Suane. E o BNDES apresentou hoje a nova política operacional para liberação de financiamentos. O foco principal do banco é investir nas médias, pequenas e microempresas. O repórter Maurício de Almeida acompanhou a entrevista coletiva na sede do BNDES no Rio de Janeiro e volta a conversar conosco. Maurício. Bem, Piotr, segundo o BNDES, essas empresas são fundamentais para acelerar o desenvolvimento da economia porque elas contratam funcionários mais rapidamente. O BNDES também vai focar em projetos voltados para a inovação, para a modernização da administração pública, para a infraestrutura e desenvolvimento sustentável, tanto que já anunciou que não vai financiar usinas térmicas movidas a carvão. O banco também vai adotar a partir de agora a TLP, que é a taxa de longo prazo de juros, que acompanha os valores do mercado e com isso evita aquelas taxas subsidiadas que acabam endividando o banco, criando problemas para o BNDES. O banco também anunciou que já tem um programa aprovado, o BNDES Giro, que tem 32 bilhões de reais para investir em empresas que estão enfrentando dificuldades e com isso evitar as falências dessas empresas. Piotr. Muito obrigado, Maurício. E a Associação Brasileira de Energia Eólica divulgou os números do setor em 2017 e são vários extremamente interessantes. Os projetos de energia eólica no Brasil atingiram 12,7 gigawatts em 2017, o ano passado, um aumento de 19% em relação a 2016. A presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica, Elbia Garnum, está conosco. Doutora, seja bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Muito obrigada. Os números são extremamente importantes, até porque o segmento terminou o ano, agora em 2017, com 508 parques em operação no país, e uma potência 8,2% da matriz energética do país. Isso é extremamente importante, nós estamos falando de um crescimento exponencial, não é? Exponencial. A fonte eólica tem crescido no Brasil a taxas crescentes desde 2009, com investimentos da ordem de 20 bilhões de reais por ano e contribuindo muito para a geração de energia limpa, renovável e altamente competitiva. Quem tem sido o maior fornecedor de recursos ou investidor nessa área? De onde está vindo o investimento para essa área? Os investidores privados, as empresas que tradicionalmente já investiam no setor elétrico brasileiro. Nós estamos fazendo uma transformação da matriz elétrica brasileira, que no passado era de hidrelétrica e alguma térmica, e aproveitando outros recursos renováveis que nós chamamos de fontes, as novas fontes renováveis de energia, que estão altamente competitivas, elas são mais flexíveis e estão levando crescimento e desenvolvimento econômico para outras regiões do país, com destaque para o Nordeste brasileiro. Doutora Elvia, por que nós demoramos tanto, sendo que vento sempre existiu nessa terra, a tecnologia não é exatamente nova, ela está se ampliando agora,
Por que demoramos tanto? Foi uma mudança de matriz de política energética no país ou porque nós tínhamos antes a oferta de água e não tinha tanta preocupação com a questão ambiental? Itaipu não foi construída com as regras ambientais de hoje. E aí não havia necessidade de se investir em novos meios de fornecer energia elétrica no país? Foi a conjunção dos dois fatores. De um lado, nós vimos o esgotamento dos grandes recursos hidrelétricos, que eram muito mais competitivos, muito mais baratos, e de outro, uma revolução tecnológica que tornou o custo da máquina de equipamentos eólicos e agora também a solar na mesma trajetória muito mais baixo. Então, somando estes dois fatores, e o Brasil foi buscar a energia dos ventos e entendeu, conheceu que nós temos o melhor vento do mundo para geração de energia eólica. Por que nós temos o maior vento do mundo? O que diferencia o nosso vento, o melhor vento do mundo em relação aos outros? Ele é melhor em termos de produtividade. Ele é um vento veloz, constante e com poucas variações, que nós chamamos de rajadas. Então, isso faz com que a máquina fique muito estável e aí a gente produz muito mais. A nossa média de produção é o dobro da Europa. A Europa trabalha com 30% de produção, a gente produz 60%. Ou seja, do tempo que nós temos ali o vento passando, 60% é aproveitável no Brasil. Exatamente. E na Europa é 30%? 30% na média. Isso é uma diferença gigantesca. Nós estamos falando do dobro. O dobro. E é por isso que nós conseguimos preços de energia eólica os mais competitivos do mundo. Esse preço, normalmente, o investidor ele vende essa energia antecipadamente, porque ele sabe que vai gerar. E ele vende pelo custo da energia eólica ou pela média da energia do país? Como é que isso funciona? Ele vende pelo custo da energia eólica. Hoje, nós temos muitas fontes de energia no Brasil, cada uma tem sua característica, seu custo de produção. Os leilões são leilões competitivos e realizados por fonte de energia. Então, nós temos leilões para hidrelétrica, temos leilões para térmica, leilões para solar, leilões para eólica. Então, o planejador define como vai ser a matriz, que é muito importante que a matriz seja diversificada, por questão de segurança, e a partir daí chama os leilões. Os projetos eólicos competem com projetos eólicos. Bom, o melhor vento do mundo gera interesse sobre todos os aspectos. O que do ponto de vista econômico já está influenciando essa questão? Se negocia royalties do vento, isso hoje? São algumas influências que nós não consideramos não muito positivas, porque nós estamos vendo um esforço do mundo de produzir energia renovável para o acordo global, para a redução de emissão. Os países tiram dinheiro do bolso, eles pagam subsídios para gerar energia renovável, porque ela tende a ser mais cara do que os combustíveis fósseis. O Brasil, ele tem a dádiva de ter o recurso abundante, muito mais competitivo do que o fóssil. Abundante e qualitativo, Qualitativo. Né? E aí alguém inventa de que vai cobrar royalties. Ao invés dessas fontes receberem mais incentivos, que é o natural, é o curso normal da economia global, aí vem essa ideia de cobrança de royalties que é completamente na contramão. Mas como é que isso funcionaria? O estado onde está o parque eólico cobraria royalties porque venta ali, é isso? Cobraria uma taxa sobre o vento. E, na realidade, a proposta, conceitualmente, é muito inadequada. Você transforma o vento como um bem da União. Você coloca o vento como propriedade da União. A União se apropria do vento. Não faz muito sentido, lógico, econômico, técnico, se apropriar do vento, que é um recurso que, até onde se sabe, não pertence... Porque os Estados-nação têm território, mar territorial, espaço aéreo, mas vento é novidade. Vento é novidade. E aí nós vamos ter que cobrar royalties de vento também dos aviões e de vários outros recursos econômicos que ocupam o vento. Doutora, voltando a esses dados extremamente positivos, essa história da qualidade do vento brasileiro, eu sabia que ventava muito, aliás, se aprende isso desde os primeiros anos de escola. Eu estou falando isso no começo dos anos 80, dizendo por que a gente não explorava esse potencial brasileiro. Claro que a gente tinha essa oferta gigantesca, a senhora fez menção disso, de hidrelétricas, Itaipu estava terminando naquele momento, ou seja, mas essa qualidade do vento brasileiro, quer dizer, no Brasil, 60% do tempo que tem ali o parque funcionando é aproveitável. É aproveitável, e isso é um número médio, às vezes a gente chega a 90%. 90%? Nós temos o que chamamos de safra de vento, então tem períodos, principalmente setembro e outubro, nós alcançamos 90% e chegamos a atender o Brasil cerca de 15%. Toda a energia do Brasil já é atendida por eólica. 15%? 15%.
Doutora Elbia, as notícias são ótimas. São maravilhosas, bons ventos. Bons ventos, aliás, a boa expressão agora. Obrigado pela gentileza, viu? Obrigada. Bom, o cenário econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite e o detalhe. O vento brasileiro normalmente ocupa 60% em média. Na Europa é 30%, ou seja, de produtividade, o quanto gera de energia ali. Isso chama-se vento de qualidade. Até isso nós temos nesse país. Até amanhã, hein?